E esta terça-feira, os olhos do mundo estão voltados para os Estados Unidos da América, que estão em votos para eleger o 47º presidente da sua história. Kamala Harris, do Partido Democrata, ou Donald Trump, do Republicano. Os resultados definitivos não deverão ser conhecidos hoje, mas a votação está renhida. O sistema eleitoral dos Estados Unidos da América é diferente, não é direto. E não é certo que ganha quem tiver mais votos. Ganha sim quem tiver a maioria dos 538 delegados, pois é o colégio eleitoral que decide quem será o novo presidente dos Estados Unidos da América pelos próximos 4 anos. E vamos agora em direto até os Estados Unidos da América falar com o jornalista Álvaro Lujar Andrade, jornalista do Voz da América. Boa noite, Álvaro. Boa tarde para ti, já que com 4 horas de diferença são agora 16 horas nos Estados Unidos. Boa noite, Nazaré. É claro que as urnas ainda não fecharam, Álvaro, mas já é possível fazer uma previsão de acordo com os dados recolhidos até agora, votos antecipados, sondagens, ou não é prudente avançar prognósticos? A última resposta, Nazaré, não é prudente avançar prognósticos, como às vezes se diz a brincar no futebol, prognósticos só depois do jogo terminar. De facto, não há, ainda as urnas não fecharam, né? Há um estado que a urna fechou há momentos, mas a maior parte das urnas deve fechar dentro de sensivelmente 2 horas e 20 minutos. No entanto, há os estados da costa oeste que devem fechar dentro de 5 horas, portanto ainda há muito tempo, e são estados com uma população bem numerosa. Portanto, ainda não há, as urnas não são fechadas, também logicamente não pode haver boca de urnas. Os institutos de sondagens têm sido muito conservadores e não avançam qualquer tipo de resultado. Há um empate técnico, claramente, entre Donald Trump e Kamala Harris, em disputa os 7 considerados swing states, ou seja, os estados oscilantes ou estados indecisos, que vão definir, na verdade, quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Até agora, ninguém avança qualquer tipo de prognóstico, apenas as 2 candidaturas disseram que estão muito confiantes. Donald Trump votou em Mar-a-Lago, na Flórida. Ele disse que está confiante na vitória e que vai aceitar o resultado das eleições se a eleição for justa. Kamala Harris falou aqui mesmo há momentos em Washington, D.C., onde ela vai acompanhar os resultados da noite eleitoral, dizendo que, apelando as pessoas para irem a votar, confiando também na vitória, Nazaré. Dizer que aceita os resultados se as eleições forem justas, não há algum temor, não paira nenhum temor sobre os Estados Unidos em relação a esta aceitação de Donald Trump. Falo isso lembrando no episódio do Capitólio há 4 anos atrás. Por agora não se acredita, não há indicação de que tal poderá acontecer, já que, como dizia há dias, naquele dia foi um elemento de surpresa que, passa a redundância, surpreendeu a todo o mundo. Ainda ontem a mayor de Washington D.C. dizia, e a chefe da polícia de Washington D.C. dizia que tomaram todas as providências do campo da segurança para garantir que o dia seja pacífico, assim como nos próximos dias. No entanto, sabe-se que vai haver recursos. Ninguém espera um resultado hoje, a não ser que haja um elemento, uma grande surpresa. Não há expectativa. Ninguém aponta para que haja um resultado hoje. Até agora, quase 100 condados, portanto, regiões metropolitanas, já indicaram que poderá não haver certificação ainda hoje à noite. Há muitos recursos, há recursos que já foram interpelados. Ainda hoje estive numa assembleia de voto, um eleitor saía dizendo que ele não votou porque as pessoas perto da assembleia estavam a indicar-lhe um partido em que devia votar, o que acontece normalmente nos Estados Unidos. Talvez fosse o primeiro eleitor, de primeira vez que ele votava aqui, porque, na verdade, à saída, ou se quisermos à entrada das assembleias de voto, há ativistas, há pessoas dos partidos e também de outras iniciativas, como referendos que acontecem no dia das eleições, que estão a fazer campanha. Inclusive, vi pessoas com a camisa de Kamala Harris e vi pessoas com o boné de Donald Trump dentro da assembleia de voto, o que é normal. Ou seja, espera-se muitos recursos mesmos, mas ainda hoje o antigo presidente Donald Trump dizia que é claro que ele não tem que dizer aos seus apoiantes que ele é contra a violência. Kamala Harris também tem feito apelos para que, independentemente dos resultados, também os democratas aceitem o resultado, ganhando ou não. Há essa expectativa, o que certo que sim, quase certo, passa a redundância, Nazaré, volto a repetir,
não espero que o resultado saia hoje, a não ser que haja uma enorme surpresa, mais ou menos como aconteceu em 2016 com Donald Trump, que depois de 5 e 6 horas depois do fecho das urnas já sabia quem era o vencedor, isso em 2016. Para hoje, vamos ver como será a noite. Será com certeza uma noite eleitoral muito longa. Há analistas que dizem que os resultados poderão sair dentro de dias ou até, há quem vaticine, semanas. As campanhas foram muito renhidas e, em caso de este eventual empate técnico que muitos analistas estão a aventar, qual será o procedimento? A contagem e a recontagem dos votos. O vencedor terá de ganhar 270 votos do colégio eleitoral. Neste momento, há cerca de 93 votos que estão nesses 7 estados chamados estados indecisos ou estados oscilantes. Daí que tudo está em aberto aí. A recontagem dos votos é que vai determinar isso, porque os votos são em número. Então vai-se contar e recontar até que os dois lados aceitem, ou então se chame o tribunal. É bom lembrar que, por exemplo, em 2000, o Supremo Tribunal foi chamado para a recontagem da eleição em que concorreram George W. Bush e Al Gore, em que houve enormes divergências. O caso teve que ir ao Supremo Tribunal, que também optou pela recontagem de votos e aceitar os votos que foram certificados pelas autoridades eleitorais de cada Estado. Há 50 estados, cada Estado tem uma autoridade eleitoral, é essa autoridade que certifica o voto e então recorre-se ou não se recorre. Esse vai ser o processo, depende dos recursos, depende da rapidez dos tribunais em responderem. Há recursos que vão para um tribunal distrital, há outros que vão para um tribunal federal e poderá haver recursos também que irão seguir para o Supremo Tribunal, o que irá levar eventualmente um pouquinho mais de tempo. Agora, Álvaro, estas eleições estão a acontecer num momento particularmente especial. Falo da conjuntura atual que o mundo está a viver, sobretudo na Europa, com a guerra na Ucrânia e também no Médio Oriente. Como é que o Álvaro vê o resultado destas eleições como consequência para a ordem mundial e para a América e para o mundo? Se a vitória for de Kamala Harris, haverá uma política um pouco semelhante à que temos agora. É bom dizer que ela esteve muito empenhada na política externa, depois de ter tido alguma missão na questão da migração na fronteira. Ela dedicou-se mais à política externa, particularmente no campo da segurança. Ela já disse que vai fazer tudo o que puder para acabar com a guerra na Ucrânia, embora vá continuar a apoiar a Ucrânia até onde for possível, dizia ela isso ontem à noite. E em Gaza ou no Médio Oriente, ela também diz estar muito empenhada em tentar um acordo de paz, ou que pelo menos que haja um cessar-fogo entre Líbano e Israel e também a faixa de Gaza, nomeadamente o grupo radical Hamas. Portanto, a nível das guerras, a nível dessa crise internacional, este é o posicionamento da atual vice-presidente. Donald Trump tem um posicionamento muito mais forte, muito mais isolacionista, como ele fez quando ele era presidente, defender fortemente a posição americana. No entanto, ele disse que vai empenhar-se também para colocar um fim à guerra na Ucrânia. Ele disse que irá fazer isso eventualmente antes da posse de 20 de janeiro, caso ganhar as eleições, e o mesmo ele irá fazer no Médio Oriente. Ele deu como exemplo os acordos de Abraham que ele fez entre Israel e 3 estados do Médio Oriente, que poderão, portanto, ajudar a colocar um fim a este conflito, ao conflito atual no Médio Oriente. Os dois têm posições bem claras em relação à China. Ambos defendem mais tarifas, mais taxas contra os produtos chineses, por considerarem que os chineses não são legais na competição comercial, como existe, por exemplo, entre os Estados Unidos e a Europa, se quisermos, entre os Estados Unidos, o Brasil e outros países, por exemplo, a Nigéria e a própria África do Sul, são países fortes do ponto de vista do mercado internacional, ou mesmo nos Estados Unidos e a Índia, por exemplo, consideram que a China é um país que não concorre de forma limpa, portanto, ambos defendem tarifas contra produtos chineses, de importação chinesas. Na política externa, a campanha não aborda muito a política externa, que a campanha americana é feita para os americanos, mas esses são algumas das ideias lançadas tanto por Kamala Harris como por Donald Trump durante esta campanha, durante as poucas intervenções em que foram questionados sobre a política externa. Acredito que haverá muito pouca mudança em relação à política atual da administração americana de Joe Biden, se Kamala Harris ganhar, e teremos uma política semelhante
à que Donald Trump teve entre 2017 e 2021, caso ele ganhar a eleição. E qual é o sentimento dos cabo-verdianos? Álvaro está nos Estados Unidos, deve conviver com os cabo-verdianos, ali temos a nossa maior comunidade. Qual é o sentimento dos cabo-verdianos e qual é a tendência de voto dos cabo-verdianos? E já agora, quais seriam as consequências destas eleições para o relacionamento, a cooperação Cabo Verde-América? Manteria a mesma ou haveria alguma diferença? A nível da cooperação entre Estados, geralmente não há, geralmente, num caso como esse, que não ocupa grandes temas, grandes conflitos internacionais, a cooperação entre Estados Unidos e Cabo Verde, eu acredito que irá manter-se. Durante a administração Trump também houve conversas, mas, como disse, a administração de Donald Trump geralmente é uma administração muito centrada nos interesses americanos. Se continuar a atual administração, irá continuar como está, com o terceiro compacto e outros projetos em carteira, mas também não acredito que haja, e não se fala muito nisto aqui, mas geralmente este tipo de cooperação continue de uma administração para outra, pode intensificar-se ou não, de acordo com a abertura de cada uma das administrações. Quanto à imigração cabo-verdiana, regressei de Massachusetts, de Nova Inglaterra, há 3 semanas, e os cabo-verdianos estão de olho em termos da migração, portanto, que haja uma política migratória que, como se diz aqui, que se possa definir uma política migratória em que o caminho para a legalização ou o bloqueio na fronteira seja algo claro, portanto, uma política migratória clara. Estão preocupadas com a imigração e a nossa comunidade também está preocupada com a economia. São os 2 grandes temas que preocupam essencialmente os cabo-verdianos na Nova Inglaterra, a imigração e a economia. Alguns abordam as questões sociais, mais acesso ao ensino superior e mais acesso à saúde, mas não há dúvida que a migração e também a economia são os 2 temas que atraem a imigração cabo-verdiana, e isto também estende-se a angolanos e guineenses com quem falei durante estes dias na Nova Inglaterra, de olhos em quem irá apresentar uma melhor proposta quanto à migração e à economia, e um pouco também quanto à cobertura médica e igualmente ao acesso à educação. Muito obrigada, Álvaro Andrade, por estas palavras aqui no nosso Jornal da Noite. Vamos continuar a acompanhar o desenrolar destas eleições que, se calhar, ainda levam alguns dias ou até semanas, como disse o Álvaro, para sabermos os resultados finais.